Olha, o assunto que está trazendo preocupações para a equipe de transição do governo de Rafael Fonteles. Uma ação do Tribunal de Justiça no valor de 7 bilhões de reais e que pode comprometer a execução do orçamento 2023. Elivaldo Barbosa já com a gente aqui. Elivaldo, esse assunto eu acho, o que tirou o sono da equipe de transição do governo, porque pode afetar diretamente os investimentos do estado do Piauí e até o custeio no ano de 2023? Boa tarde. Correto, Joelson. Boa tarde mais uma vez a você que segue nossa companhia. É exatamente um efeito, como diz até o mesmo documento encaminhado pela equipe de transição à Assembleia Legislativa, tem um efeito desastroso nas finanças estaduais. Por esta razão é que a equipe solicitou já como iniciativa de prevenir a pior consequência, buscar junto à Assembleia Legislativa a suspensão da tramitação do orçamento ou da lei orçamentária anual, que estabelece, para você ter uma ideia, pouco mais de 15 bilhões de reais como previsão de receita bruta para 2023. E essa ação representa a metade de tudo que está previsto para o Estado arrecadar no ano de 2023. Por aí você tira a dimensão do prejuízo caso essa ação seja julgada em desvantagem para o governo do Estado, contra o governo do Estado. A lei orçamentária anual já foi aprovada ontem na Comissão de Finanças e agora a tramitação está suspensa, porque o próximo passo é a votação no plenário. Vamos entender mais esse assunto? Nós estamos aqui no estúdio com o coordenador da equipe de transição de Rafael Fonteles, Chico Lucas. Está aqui com a gente. Doutor Chico Lucas, boa tarde. Seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Cidade Verde. Bom, vamos lá. Vamos por partes e tentando entender cada momento desse processo no valor de 7 bilhões de reais contra o estado do Piauí. Como é que começa esse questionamento? De onde vem esse pedido do Tribunal de Justiça pedindo ao estado do Piauí um recurso desse tamanho, 7 bilhões de reais? Olha, primeiro, Joelson, o que nos preocupou foi a forma, nos últimos dias, que essa ação ganhou uma celeridade, né? Uma ação de 2004, que discutia... Quase 20 anos. Quase 20 anos, que discutia o repasse de um mês do ano de 2003. Era uma ação de 10 milhões e o Estado pagou, houve o julgamento e por quase 15 anos essa ação ficou sem nenhuma tramitação. E nos últimos 60 dias... O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, ele deu uma agilidade atropelando várias leis processuais, como, por exemplo, ele determinou que o Estado se manifeste até o dia 31 de dezembro, mesmo tendo um recesso. Ou seja, uma ação que tem 20 anos, ele deu uma urgência, um caráter de urgência nos últimos dias. E o pior, ele elasteceu um debate que era de um mês, de 2003, inventou uma série de... questões que não estavam sendo debatidas, não eram objeto da ação e chegaram a um número que é irrazoável, o Estado do Piauí não reconhece em hipótese nenhuma, de 7 bilhões. Tá, então... Para o telespectador entender o que significa 7 bilhões, e aí a nossa preocupação como equipe de transição, é 10 vezes o orçamento do tribunal. Então o tribunal discutiu um mês do ano de 2003 e agora está pedindo o equivalente a 10 anos. Para você ter uma ideia de como isso é uma soma considerável e inviabiliza a própria administração pública, isso representa 3 vezes tudo que está previsto para a educação e saúde. Então, se a ação for julgada procedente e o receio é que ela não respeite os ritos processuais, nós não vamos ter dinheiro para nenhum funcionamento de escola, nem de saúde. Tudo iria para o Poder Judiciário. E essa decisão seria monocrática? O próprio ministro André Mendonça que teria esse poder para dar... É esse o nosso receio, porque como ele está atropelando as regras processuais, a gente tem certeza que o Supremo Tribunal Federal não vai coadunar com essa decisão. A gente até pede também, além da suspensão da votação da lei orçamentária, que já teve um debate com o tribunal, com o futuro presidente desembargador Ilo, com o Ministério Público, com a Defensoria, com todos os poderes. Então, já houve um consenso. De repente, nós fomos surpreendidos com uma decisão dizendo que era para ir para uma audiência. Foi quase coercitivamente convocada uma procuradora que mora em Brasília e o ministro disse que tinha que ser resolvido até o dia 31 de dezembro. Então, nos espantou essa celeridade, essa preocupação, e foi por isso que nós sugerimos à equipe de transição, ao presidente da Assembleia, Temis Filho, e também pedimos aos demais desembargadores do TJ que peçam a suspensão desse mandado de segurança, muito mais porque patrocinada por um advogado privado,
A gente quer saber quais são os interesses que estão por trás dessa ação, Certo. quanto é que o advogado vai receber de honorários advocatícios. Por que essa preocupação? Porque é o seguinte, é dinheiro público. Nós temos uma procuradoria, quem alertou isso foi a Procuradoria-Geral do Estado. Então, se há procuradores e há um corpo técnico que é concursado, e esse contrato com o advogado, quanto o advogado vai receber do orçamento, que última medida é o dinheiro que você, cidadão, paga de imposto, e é o dinheiro que tem que ser revertido para investimento e para serviço público. Então, uma pessoa ganhar 13% de 7 bilhões. Então, a gente está falando de, possivelmente, um advogado pode ganhar R$1 bilhão. Então, isso nos mostra uma preocupação, e é por isso que a equipe de transição está agindo sem colocar em xeque a lisura de nenhum dos membros do Poder Judiciário, mas querendo que isso seja debatido com muita transparência por todos que fazem parte do debate. Doutor Chico Lucas, eu vou só para poder o telespectador ir entendendo como é que surge essa ação. Todo mês o governo passa um dinheiro para o Tribunal de Justiça. Isso. Está previsto, é normal da relação entre os poderes. Isso. É o Estado do Piauí que arrecada, então ele que ajuda repassando o dinheiro para o Tribunal de Justiça, direito do tribunal, para o tribunal manter o seu funcionamento. Isso. Foi no repasse de um desses meses, de 2003, que houve um questionamento. O questionamento era sobre a retenção de um tributo, foi esclarecido, foi pago. O Estado já pagou. Já pagou, o próprio tribunal reconhece. Nós temos vários ofícios dos outros presidentes. Ou seja, veja, de 2003 para cá nós tivemos vários presidentes do TJ, todos entenderam que aquilo já tinha sido resolvido, né? Presidentes, homens sérios e mulheres sérias, que conduziram esse tribunal. E agora o tribunal volta à carga com um advogado privado, questionando todos os anos, que ninguém questionou, e pedindo um valor, incluindo várias parcelas que não foram debatidas no processo. Ou seja, é uma ação muito estranha, é uma ação que anômala, né, como a gente chama. O objeto da ação é, de repente, eu estou discutindo aqui um assunto, eu estou misturando alhos com bugalho, né? Eu estou discutindo um assunto, eu incluo outros assuntos, chego com a conta de 7 bilhões, e muito provavelmente o risco de bloquear os valores do Estado no final do ano. É esse o nosso receio e é por isso que nós pedimos ao Tribunal de Justiça que revise essa posição e pedimos à Assembleia que suspenda a tramitação da lei orçamentária. Agora, por que essa medida da suspensão da lei orçamentária? Que impacto vai ter? Que tipo de benefício Olha, vai ter? Se eu estou cobrando uma dívida que é 10 vezes o orçamento do tribunal, se o dinheiro for bloqueado, isso vai impactar nos outros poderes. Então, inviabiliza a educação, inviabiliza a saúde, inviabiliza a segurança pública, a Defensoria deixa de receber recurso, o Ministério Público deixa de receber recurso, a Assembleia deixa de receber recurso, o Tribunal de Contas. Então, assim, se o TJ levar, significa que o bolo é o mesmo, o dinheiro do Estado é um só. Então, se o tribunal levar 7 bilhões, como você colocou, significa que os outros não vão comer desse bolo, ou seja, os outros não vão receber. O poder vai comer sozinho. Então, o Tribunal de Justiça vai ficar com todo o orçamento que é para ser repartido com todos os poderes e que é para executar investimentos e os serviços públicos. Por isso, hospital. A administração vai parar para que o Tribunal de Justiça receba um valor que não é reconhecido e que, muito provavelmente, vai ser discutido, mas o nosso medo é que isso seja feito de maneira atabalhoada, no recesso natalino, no final de ano, e a gente não tenha condições de recorrer, porque o judiciário vai estar fechado. Doutor Chico Lucas, eu vou só refazer ou reforçar a pergunta do Elivaldo Barbosa. O que é que tem a ver a não aprovação da lei orçamentária com o bloqueio das contas do Estado? Ou o risco de bloqueio, eventualmente? O simples fato de não aprovar a lei orçamentária protege a conta do Estado? Não protege, mas se o Estado for vítima de algum bloqueio irregular, nós vamos repensar o orçamento de 2023. Ou seja, se o Estado tiver a sua conta bloqueada num valor considerável, nós vamos ter que recalcular, aí vamos chamar todos os poderes, porque há um acordo entre os poderes sobre os repasses, sobre os valores. O Elivaldo acompanhou toda a cobertura, está tudo ajustado, os poderes fazem os seus pleitos, os deputados debatem, porque é natural, o orçamento tem que ser transparente. Até a correção de um ano para o outro. Correção. Aí a Defensoria quer fazer um concurso, o Ministério Público quer aumentar o número de promotorias, o próprio Poder Judiciário quer aumentar o número de magistrados, natural. Mas se a gente for surpreendido com um bloqueio, que aí é aquela história, eu fiz um acordo dentro de uma regra. O problema é mudar a regra do jogo durante a realização do jogo, né? Então,
É isso que nos preocupa e esse medo de aprovar um orçamento que vocês não possam executar. Porque pode sofrer um bloqueio, né? Então, é essa a grande... Como disse o Elivaldo, os 7 bilhões representam 50% da receita ou mais. Então, muito provavelmente pode estar 50% comprometido por uma tese que não se mantém em pé ao longo do debate jurídico. Em nível de Brasília, doutor Chico Lucas, que providências estão sendo adotadas assim, de forma muito preventiva, muito cautelosa até, junto ao Supremo Tribunal Federal? Já tem algum contato lá com a assessoria do ministro André Mendonça? Olha, nós temos um excelente corpo de advogados, né, que é a Procuradoria-Geral do Estado, o Procurador-Geral Plínio Clerto, já está preparando a ação, a petição. Por que nós nos antecipamos, Joelcio? É porque a partir do dia 20, a Justiça não tem o funcionamento ordinário, ele tem um recesso natalino. Só que o ministro disse que era para o Estado se manifestar até o dia 31 de dezembro, porque ele vai julgar até o dia 31 de dezembro. Ora, uma ação que durou quase 20 anos, passou 15 anos parada. Por que essa correria, por que essa urgência dela ser decidida entre o Natal e o Réveillon? Por que ela não pode ficar para o próximo ano, se é uma coisa tão importante? Então, o que nos alertou para que essa medida fosse tomada, que a gente encaminhou esses ofícios, é essa pressa e a violação do devido processo legal feito pelo ministro André Mendonça do Supremo. Você está vendo má fé? Olha, o processo está estranho. Isso não sou eu que estou dizendo. A equipe de procuradores, formada por vários procuradores, inclusive a procuradora de Brasília, são estranhos, porque ela foi quase conduzida coercitivamente. A audiência foi convocada, a nossa governadora, ela não pôde por problema de saúde, e ele marcou uma audiência 1h da tarde para as 5 da tarde. Assim, a gente não vê essa celeridade, né? Eu quero saber qual foi o dia que um juiz marcou uma audiência 1h da tarde para que as partes estejam 5 da tarde, 4 horas depois. Então, por que essa pressa e despachar no recesso natalino? Um assunto que já está sendo discutido há 20 anos. Nem a audiência de custódia é tão rápida. Ou seja, então assim, para discutir um assunto que pode ser tratado no próximo ano. Certo. Agora, doutor Chico Lucas, hoje pela manhã o senhor me disse lá no TRT que a equipe de planejamento, né, de transição de planejamento, já concluiu o seu trabalho. Então, tudo pronto para iniciar a administração no dia 1º de janeiro. Essa situação altera o planejamento? Olha, está tudo planejado. Nós tivemos aí a reforma administrativa que deu uma racionalizada nos órgãos, nas secretarias, está sendo montado o time. Muda porque o orçamento ia ser votado. A gente vai começar com o orçamento, sabia que cada órgão ia receber, já havia sido estabelecido um acordo com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com a Defensoria. Ou seja, o que nos preocupa é a possibilidade de uma decisão no recesso, bloqueando as contas do Estado. E, principalmente, a gente quer saber se há algum interesse privado por trás desse bloqueio, que é justamente a possibilidade de contratos de honorários advocatícios ou de consultoria que a gente pede ao Tribunal de Justiça. A Assembleia Legislativa já respondeu ao pedido dos senhores sobre a suspensão da votação do orçamento? Não, a gente encaminhou e vai pedir uma audiência urgente com os deputados. Está sendo conduzido pelo próprio governador eleito, Rafael Fonteles, para que a gente não seja surpreendido com esse bloqueio inadvertido num período natalino. Até porque essa medida implica também no funcionamento da Assembleia Legislativa enquanto poder, porque o recesso só começa com a aprovação do orçamento. E a própria Assembleia seria uma das prejudicadas com um bloqueio desse, ela deixaria de receber o seu duodécimo, porque ele estaria todo sendo direcionado para o Tribunal de Justiça do Piauí. Se fizesse um corte proporcional, é como se a Assembleia tivesse que sobreviver com metade do duodécimo. Metade, todos os poderes vão ter que sobreviver com metade do que está previsto, se o Tribunal de Justiça conseguir esse bloqueio no final do ano. Tá. Agora, uma pergunta, doutor. Se essa ação é de 2003, ou 2004, Isso. O Estado já pagou e o objeto da ação é essa dívida. Como é que esse processo continuou vivo? É isso, na verdade, quem tem que responder isso é o Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, né? Ou seja, a gente vai fazer uma petição mostrando o quão absurda é ainda manter a discussão. A discussão já acabou, o processo já transitou em julgado. Então, não há mais um debate. O problema é que a gente está preocupado com a artimanha feita pelo advogado privado, que apresenta cálculos que são infundados. Os cálculos, assim, é uma aberração. A petição do advogado é uma aberração jurídica, porque, como a gente disse, ele está discutindo lá um mês, ele inventa números e, de repente, apresenta uma conta de 7 bilhões há um mês atrás.
e o ministro diz que se não for peticionado agora, até o dia 31 ele vai bloquear as contas do Estado. Então isso nos assustou. Não tinha ficado claro que tinha transitado em julgado. Transitou em julgado. Isso... assim, do ponto de vista jurídico, é porque eu também sou procurador do Estado, ex-presidente da Ordem. Do ponto de vista jurídico, não se sustenta. O nosso medo é que haja um bloqueio das contas no final do ano. Agora, a decisão, se for levada ao Pleno do Supremo Tribunal Federal ou se for discutida pelo Tribunal de Justiça, eu tenho certeza que ela não se sustenta porque ela é absurda do ponto de vista jurídico. É uma forçação de barra de um advogado que está representando o Tribunal de Justiça junto ao Supremo Tribunal Federal. Já houve alguma conversa com o futuro presidente do tribunal, o desembargador Hilo Almeida? O desembargador Hilo é um homem muito sério, muito comprometido com as causas de justiça. Já havia um entendimento sobre o orçamento de 2023. Então, tenho certeza que nós vamos sentar com o desembargador Hilo, sentar também com o governador eleito, com o presidente da Assembleia, para pacificar esse assunto e a gente ter uma lei orçamentária 2023 exequível e que represente os anseios da sociedade piauiense. Doutor Chico Lucas, o senhor, aproveitando também que o senhor é advogado e procurador, não tem que haver o interesse da parte para que esse processo ande? Isso vale também para processos que tem o Tribunal de Justiça como titular? Nesse sentido, se houver um diálogo com o tribunal, disse assim, nós já pagamos, e haver esse entendimento, não há... Nós pedimos que o tribunal reveja a sua posição, o pleno do tribunal... Isso é possível? Até a prescrição, o processo já prescreveu, o processo... Só que é isso, o que nos assusta é a celeridade em algo que não tem fundamento jurídico. Então, assim, sob o ponto de vista jurídico, a nossa tese, prescrição, já foi pago, transitou em julgado... Tudo já está pacificado. O problema é que, de repente, um advogado privado se habilita nos autos, traz uma conta de 7 bilhões e nós estamos diante de um ministro que atropela, que começa a agir e a gente vai levar isso sem nenhum receio ao CNJ, a todas as instâncias. Por que o ministro André Mendonça está agindo de maneira tão atabalhoada, atropelando os prazos, atropelando o devido processo legal? Porque a gente está aqui para proteger o Estado do Piauí, as contas do Estado do Piauí, principalmente a população piauiense. Mas esse atropelamento do processo legal também tem participação do Tribunal de Justiça do Piauí? Não, quem está fazendo isso é o relator ministro André Mendonça, e a gente quer saber por que esse advogado se habilitou, como ele foi contratado. Se o Estado tem uma procuradoria, se tem advogados qualificados, como foi o processo de seleção desse advogado e qual o percentual que ele estaria recebendo em caso de êxito da ação. Tá, então vamos também explicar isso para a população. Normalmente, nessas ações, quem atua são procuradores. Isso. Ninguém contrata escritório de advocacia para atuar. Geralmente são os próprios advogados públicos. Vou colocar esse lá no Tribunal de Justiça tem um procurador do Estado, nomeado para o Tribunal de Justiça. Para ter essa função de defender o tribunal nas ações. Isso, justamente. Era ele que deveria estar atuando. Ou, pelo menos, a contratação desse advogado ela deve ser publicizada. É isso que a gente quer que seja. Qual é o percentual de honorários que eles teriam direito caso essa ação seja julgada procedente? Falta transparência nesse sentido? Não estou dizendo isso, mas nós estamos pedindo o contrato de honorários. Tá, porque, por exemplo, já aconteceu no passado, por exemplo, empresas públicas que tem procuradores lá, mas também contratavam escritório de advocacia. Não, é possível a contratação mas a gente só quer que seja transparente. Ou seja, a nossa preocupação é que os recursos públicos, eles sejam utilizados para os fins que são os serviços e o investimento. Então, se alguém está sendo remunerado com recursos do orçamento, tirando dos serviços públicos, tirando da saúde, da educação, da segurança pública, a gente tem que saber qual é o percentual e qual foi a motivação que moveu os poderes a contratar um advogado privado. Então, é isso que a gente quer que seja transparente. A transparência é muito importante para todos os poderes. Bom, independente do resultado, independente do Estado do Piauí ter retirado dos cofres 7 bilhões para o pagamento do Tribunal de Justiça, eu percebo que o senhor já vê indícios de erros no processo. Sim, o processo. Só isso já é o suficiente para que o Estado eventualmente entre contra o ministro? Não. Na verdade, a gente vai fazer a defesa no processo. O nosso medo é só que ele dê uma decisão atropelando o pleno. Ele deu uma decisão monocrática no recesso.
Se ele dá uma decisão no dia 31 de dezembro, por exemplo, a gente tem dificuldade de recorrer porque o tribunal só E anular volta... o efeito da decisão. Isso, então... E Enquanto... o recurso tem que ser feito já com... O problema é o seguinte, por que esse processo tem que tramitar no recesso? É só isso. Sustar a tramitação. Por que ele tem uma urgência que justifique a manutenção da tramitação durante o recesso natalino? Então, isso nos assustou. Não é um caso de vida ou morte. Quantos processos de vida ou morte aí, sim, ou de liberdade? Agora, um processo que tramita mais de 15 anos, sem nenhuma petição, agora ele vira urgente e tem que ser resolvido no dia 31, porque está dito lá, na ata, que ele vai resolver isso no dia 31 de dezembro. Uhum. Os senhores já devem ter consultado, já viu quem é o escritório de advocacia, suponho. Sim, é o escritório do Dr. Fayad. Fica onde? Em São Paulo. Escritório de São Paulo. Isso. Muito bem. Doutor Chico Lucas, coordenador da equipe de transição do governo. Queria agradecer ao senhor pela participação aqui no Jornal do Piauí e pedir para o senhor explicar, falar, né, para as pessoas que eventualmente estão aqui assistindo o Jornal do Piauí e imaginam, olha, vamos ter problemas porque essa ação pode transitar e ter problemas com a saúde, com a educação. O que é que o senhor tem a dizer para essa população? Na verdade, o que a gente quer é evitar o problema, né, Joelson? Uhum. A gente quer continuar nesse entendimento, coexistindo com os poderes de maneira muito tranquila. Havia um acordo com o Tribunal de Justiça, com a Defensoria, com o Ministério Público, com o TCE, com a Assembleia. O orçamento estava sendo debatido com os deputados de maneira bem tranquila, como deve ser, de maneira harmônica, transparente, republicana. Os deputados aprovaram na comissão ontem, né? Então, por que agora a gente se surpreende com essa medida? Então, o que a gente quer é que, se os poderes sentam e debatem um orçamento, que a gente respeite esse debate e não tente bloquear e tirar recursos de um outro poder ou dos outros poderes e inviabilizar o próprio orçamento de 2023. A gente só quer, no entendimento, eu tenho certeza que a gente vai conseguir sentar e vai conseguir chegar no melhor entendimento com o Tribunal de Justiça. Esperando que seja só um susto. Vai ser só um susto, tenho certeza. Certo. Eu queria agradecer, doutor Chico Lucas, coordenador da equipe de transição do governo. Muito obrigado pela participação conosco. Eu que agradeço.